Queridos, vocês estão no Confradesp em Revista, o programa da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, idealizado pelos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Costa Júnior, e coordenado pela Comissão de Assessoria e Imprensa da nossa convenção, que é composta pelo pastor João Barbosa da Silva, o nosso presidente. Eu, Tiago Bertolino, sou o relator, aliás, o secretário. Pastor Jefferson de Freitas é o relator. E os membros é o pastor Agnaldo e o pastor Ezequiel Inácio, que é da cidade de Andradas. E eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios hoje, da nossa rádio, que fica no antigo Templo Sede do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273, o pastor Braz Virgínio Dias. Pastor Braz é podemos dizer aí que um dos pioneiros, ou um obreiro da velha guarda aqui do Ministério do Belém, que hoje está jubilado, mas foi dirigente de muitas congregações, especialmente na Zona Leste, foi pastor presidente de campo e também foi pastor setorial. E como pastor setorial, no ano de 2012, o pastor Braz se jubilou, deixou de estar na direção de igrejas e ficou aqui na retaguarda, auxiliando, atendendo o nosso pastor presidente, pastor José Wellington. Pastor Braz, bom dia, a paz do Senhor, é uma alegria imensa ter o senhor aqui na RBC. Pai do Senhor, pastor Tiago, a alegria é toda minha, né? De poder estar aqui com os irmãos para realizar este grande trabalho, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e sei que o nosso Deus, Ele vive para sempre e tem sempre nos dado amigos e irmãos que olham para nós e nos ajuda para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, conta pra gente, antes de nós iniciarmos a sua carreira ministerial, que foi bem intensa, como se deu a sua conversão? O senhor nasceu em berço evangélico? Não, eu era muito católico. Pernambucano, nordestino, né? Então é meio que quase que comum a turma da faixa etária do senhor ser católico, né? Conta pra gente como que o senhor conheceu Jesus e o Evangelho. Eu conheci Jesus porque eu cheguei em São Paulo, né? Em 1965, fui morar na Vila Gustavo. Uma pessoa me trouxe para São Paulo e da Vila Gustavo eu comecei a trabalhar numa empresa de ônibus, parada inglesa, e dali eu fui morar numa pensão e lá eu fui andando e finalmente cheguei no lugar certo, na Assembleia de Deus, no Alto de Vila Maria, lá que eu aceitei Jesus para a glória de Deus Pai. E o senhor aceitou Jesus no Ministério de Madureira, é isso? Ministério de Madureira. Quando o senhor veio para São Paulo, o senhor veio sozinho ou veio com os pais, com a família? Não, meus pais já tinham falecido. Já eram falecidos. Então o senhor ficou órfão bem cedo, né? Meu pai morreu em 48 e minha mãe em 55. Nossa, muitos anos já. Eu fiquei sem pai e sem mãe. E um dia... Então o senhor ficou sem pai, sem mãe, criança ainda? 10 anos. 10 anos de Meu idade. pai eu tinha 3 anos, minha mãe 10. Aí eu trabalhei na minha cidade, trabalhei numa grande empresa que é a Pitu. Eu já jovenzinho com 17 anos. E um dia encontrei um jovem, eu nunca tinha visto aquele rapaz. E ele falou para mim assim, eu estou indo para São Paulo, eu queria levar você comigo. E ele me trouxe. E o senhor morava com quem nessa época? Quem ficou com a guarda do senhor? Ninguém quis, ninguém me adotou. Eu fiquei na casa de um, na casa de outro, e fui levando até que Deus preparou essa porta que eu vim para São Paulo. Aí onde eu fui morar em Tucuruvi, lá na Vila Gustavo, que lá é quase Tucuruvi, né? É. E fiquei na casa da irmã desse rapaz, chamasse Aloísio. A gente chama ele de Lula, né? E ali ele deixou uma noiva lá, depois ele foi casar lá em Recife. E eu fiquei. Daquela pensão que eu fui morar, um dia passou um irmão lá, com a Bíblia assim no peito, e me convidou para ir para a igreja. E eu fui. E lá, cheguei na igreja, no Ministério Madureira. Fui um dia, não quis aceitar Jesus, que era muito católico, mas tinha uma chamazinha dentro de mim, né? Uhum. Aí eu voltei, no outro domingo eu fui novamente e aceitei Jesus. Aceitou Jesus? Eu tinha uma namorada, né? Foi nós dois. Já estava namorando? A gente ia para um baile. Já estava, rapaz, né? Não perdeu tempo, né? Precisava criar a minha casa, né? Tá certo. Ele e ela... A gente ia para um baile, a gente passou de frente à congregação, aí a gente entrou lá e assistimos o culto.
No outro domingo a gente voltou, eu aceitei Jesus. Eu e ela. Então nesse dia não foi mais pro baile? Ah, não volto nunca mais. Nunca mais eu dancei. Encontrou Jesus no meio do caminho, né? E mudou a vida, né, pastor? Mudou a minha vida completamente. Aí, naquela época, ali a igreja era muito fervorosa, né, irmão? Era muito batismo com o Espírito Santo, muita alegria. E com 15 dias Jesus me batizou. É mesmo, pastor? Espírito Santo. Que bênção. E ela também. Só que depois a gente foi... Não casamos. Aí acabamos o namoro. Demos um tempo, porque agora a vida era outra, né? É. Não era mais aquele namoro do passado, né? E a gente demos um tempo e ficamos por ali. Daí um dia eu vi ela conversando com um rapaz, que era maestro da banda. Eu fiquei muito feliz, ela vai casar com esse rapaz. E justamente casou. Casou? Casou. Olha que bênção. E o senhor é casado com a irmã Lucy Fernandes Dias. Lucy Fernandes. Há quantos anos? Agora no dia 11 de janeiro próximo, completa 54 anos. Olha, tá bom de memória, hein, Fagundes? Vai aí, vai, ó. Aí, irmã Lucy, se a senhora estiver conectada, o pastor Braz sempre assiste o programa, ó. Ela não sai do Belém, é direto no Belém. É? Assistindo tudo do Belém. O velho merece um beijo hoje, hein? Lembrou a data aí, ó. Pastor, e como o senhor conheceu a irmã Lucy? Na congregação de Vila Munhoz, né? A gente... Do Madureira. É. A Lucy sempre foi uma moça muito crente. Naquela época, as moças... Hoje são crentes também, mas naquele tempo era diferente. É, né? naquele tempo, né? Somente os costumes, né? Sim, sim. Porque a igreja de Paulo Macalão tinha... Que é a Madureira... Tinha um costume bem rígido, né? É. E a Lucy era uma moça. Ela trabalhava aqui na Philip. Era uma moça muito... Naquele tempo as moças tinham que usar o coque, vestido manga 3/4, né? E saia rodada, não podia usar essas sainhas estreitinhas assim, né? Aham. Mas elas eram muito bonitas, eram umas moças muito bonitas também naquela época, né? Esse pudor que as irmãs tinham, esse costume, não deixava elas bonitas, né, pastor? Muito bonita. Era muito decente, E né? um dia já tinha acabado com esse teste, eu já estava morando com o Zé Márcio. Aí eu estava na escola dominical e ela dava aula para as crianças. E eu olhei nela aqui e falei assim, essa moça vai ser minha esposa. Olha só, já mirou. Mas eu pedi perdão a Jesus. Eu falei, Jesus, dentro da igreja pensando isso, mas não deu outra. Jesus assinou embaixo, né? Aí fomos num domingo, a gente fomos para a escola dominical e depois ia para a visita. Aí tinha lá um evangelista, irmão João Barbosa, e fomos orar um pouco lá. Ele tinha uma irmã já de idade, que cuidava dele e dos filhos, que ele era separado, e ali a gente orou, e o Senhor usou uma irmã, ali em profecia, e falou alguma coisa, né? Aí o senhor ficou com o coração... Aí os olhos brilharam, né? O coração palpitou. Assim, e tal, aí eu falei, se o senhor falou, então eu tenho que enfrentar essa moça, né? Enfrentar, né? Aí Doidinho pra chegar perto da irmã Lucy. Aí um dia a Lucy era muito cismada, a moça naquele tempo não dava moleza. Até hoje ela é bem sisuda, né, pastor? Ela é bem séria. Aí terminou o culto, eu fui com ela, né? Assim ela tava com o sobrinho dela, o Walter, que hoje mora lá no IP. Aí o Walter tava com ela e eu parei, falei com ela, falei, irmã, o que é que você acha daquilo que Jesus falou para nós? Aí ela falou assim, eu vou pensar. Eu voltei. O pai dela tinha falecido, ela morava com um cunhado. Aí quando passou, acho que não sei, 1 mês ou 2, ela me deu a resposta. E aí foi quanto tempo de namoro até o casamento? 2 anos e meio. Tava casado. Estava casado. A profecia se cumpriu. Se cumpriu. Glória a Deus. Aí eu fui falar com o cunhado dela, que era o irmão Alexandre, e ele falou para mim, olha irmão, aqui é assim. Irmão não pode conversar no portão com ela, não pode andar só vai para a igreja junto com a gente, e assim eu cumpri o dever. Entendeu? Na risca. E se eu queria me aproximar dela, ela nada, que enquanto não casar. Segura. Graças a Deus cumprimos com o dever, né? Casado há 54 anos, 54. pai de 3 filhos. 3 filhos. Pastor Gerson, né? Gerson, Virgínio Dias. Pastor Misael Virgínio Dias, que é o pastor do setor 47, Santa Emília. Um abraço para o querido pastor Misael, a irmã Edilene, sua esposa, os filhos. E da nossa saudosa Lucimara, a minha filha. que descansou no Senhor há 2 anos, pastor. Vai fazer 2 anos agora. 2 anos, 4 de novembro.
Não a conheci pessoalmente, mas tínhamos uma amizade aí pelas redes sociais. E tenho certeza que falar da Lucimara pro senhor e pra irmã Luci mexe com o coração, né? Pai, mãe, a única filha mulher, né, pastor? Deixou saudades. Mas eu sei onde ela tá, né? Tá na eternidade e se conforta com a esperança de que vai encontrá-la, né, pastor? Dúvida, sem dúvida. Isso é muito confortante, com certeza. Meus irmãos, pastor Braz iniciou a sua carreira ministerial há 50 anos atrás, na zona leste de São Paulo. E por incrível que pareça, ele cooperou ao lado do pastor Bezerra. Eu sou da região, né, congrego no setor do Itaim, que por muitos anos foi congregação de São Miguel. E congreguei numa congregação chamada Jardim da Estação, ou vulgo Manuel Feio. E o pastor Braz estava me contando aqui que ele construiu essa congregação. Ele era construtor, eletricista, né? Trabalhou aí na construção de muitas congregações do setor 2. Inclusive, pastor Braz, nós temos alguns irmãos aqui nos acompanhando pelo Facebook. E a irmã Sônia, que é casada com o pastor João Batista de Oliveira. João Batista dirige hoje a congregação de Vila Melo, foi meu pastor. Ela disse aqui, ó, conheci o pastor Braz no Jardim dos Ipês. E aí nós vamos agora conhecer um pouco mais da história do pastor Braz. Ele começou no setor de congregando aqui na região de Tucuruvi, mudou-se para Jardim dos Ipês, lá ainda no Ministério do Braz, saiu do Ministério do Braz de uma forma curiosa e foi congregar no Belém. No Belém congregou no IP e aí começou a história dele no nosso ministério, que é uma história muito bonita, uma história de perseverança, uma história de fidelidade e uma história de sucesso honrada por Deus. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos aí com o testemunho. Hoje não tem comercial? Epa, a produção não me avisou, então vamos direto agora. Então, pastor Braz, o senhor mudou-se para São Miguel, para a região de São Miguel, porque a irmã Luci tinha um terreno na região, correto? E chegando lá, o senhor continuou congregando no Braz. Mas o senhor teve uma curiosidade. Por que Braz e Belém, né? Qual a diferença do Braz e Belém? Conta pra gente como despertou essa curiosidade, qual a resposta que o senhor teve e como foi para o Belém. Eu vim de Vila Maria e ficamos lá no IP, naquela igrejinha pequenininha, e eu era o guardador de oferta. Lá eles falavam tesoureiro, né? E depois eu fui o líder da mocidade. Inclusive eu tenho a ata guardada até hoje daquele trabalho lá. Eu, como chamasse presidente da mocidade. Não era coordenador como é hoje, né? E fiquei lá, mas depois eu comecei a sentir algo, encontrei um grupo de irmãos numa obra lá no Ibirapuera, no Glaço Clínica, e eles me convidaram para ir ao Belém lá, assistir um culto. E eu fiquei assim, e resolvi assistir o culto. E quando cheguei lá, eu gostei muito do culto, né? Que já era na igrejinha do IP, que já era construídazinha. Só que o piso era de vermelhão, é aquele que o Mosé Wellington sempre fala, né? Não tinha nada de... E ali eu assisti aquele culto e naquela manhã, era uma Santa Ceia, o pregador, o dirigente do culto foi o pastor Odilon. Né? Odilon em Sacarã? O pastor Odilon passou um ano em São Miguel. É mesmo? Passou. Aí a gente assistia aquele culto e o pregador foi o pastor José Antônio. Você lembra dele, não? Não. Ele era o pastor de Itaquá. Não conheci. Itaquá. E a gente, foi aquilo, o céu abriu meu coração, eu fiquei muito feliz. A congregação do IP sempre foi uma congregação de destaque na região, né, pastor? Talvez por ser uma das mais antigas, né? Ela sempre foi. Aí tinha muita gente já naquela época, né? E ali eu fiquei. E estou até hoje, né? Até hoje. Pastor, mas o senhor disse que ficou confuso porque tinha Madureira e Belém, né? Aí perguntou para quem? Eu perguntei para minha cunhada, a irmã Maria, ela tá viva até hoje. Mora lá no IP. Mora no IP? Que é a irmã da Luci, né? A Luci tinha 3 irmãos, uma Jesus levou, agora tem a Maria e ela, né? Só que a Maria continua na Madureira, né? Eles ficaram lá. Aí eu perguntei para ela, Maria, por que que fala Belém e Braz? Aí ela disse, não, é porque ela contou mais ou menos a história, como é que foi do pastor Macalão e tal. Aí eu perguntei para ela, mas qual é a verdadeira? Ela falou, a verdadeira é o Belém. Que começou primeiro, né? Ela foi sincera, né? É o que nunca faltou nessas mulheres da sinceridade, né? É verdade. Aí eu peguei e falei, Quando ela falou que então eu vou passar para a verdadeira.
Aí você partiu pro Belém. Aí parti pro Belém. Na verdade, não é que era verdadeira, né? Na simplicidade foi o termo que ela achou para conseguir explicar, né? Ela quis dizer que era a primeira, né? A primeira, exatamente. Porque Madureira também é uma benção, né? É um braço da Assembleia de Deus aí muito forte. Aí eu fiquei, né? Aí fui trabalhar para pedir minha carta e tal. Eles não queriam dar a carta, falou que era me vir sem carta mesmo, né? Porque pode ser que eu não Naquele tempo era muito difícil, né, pastor? Esse negócio de carta de mudança, né? Mas eu falei, não, irmão, eu só passo se eu me der a carta. Sem carta eu não vou. E o senhor já estava decidido, né? Não tinha que pensar ainda, né? Aí o Gessé resolveu me dar a carta. O pastor Gessé hoje ele está jubilado também no campo de Tapetininga, do Brás, né? Uhum. Aí ele deu a carta. Eu fui com o Zezinho lá, ele me deu a carta. Fiquei muito feliz e levei minha carta naquele culto do Belém. E ali onde eu entreguei a minha carta, eu fui tudo lá, né? Líder de jovem, superintendente da escola dominical, fui auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastoreei o IP. Irmãos, a história do pastor Braz é uma história muito bonita de se ver, de se ouvir, de se acompanhar. Eu já o conheço há um tempo e gosto de história, né? Gosto da história da igreja, gosto da história dos nossos pastores, principalmente os mais velhos, como o pastor Braz. Inclusive, um dos objetivos do programa é tentar trazer, se não trazer, a gente ir até eles, esses pastores mais antigos que ainda estão em atividade, que estão trabalhando, que estão bem de saúde, para contar como que nós chegamos aonde estamos hoje, né? Hoje o Belém tem mais de 2.000 congregações, templos aí. O IP hoje, por exemplo, deve comportar lá umas 600 pessoas brincando naquela igreja. Mas começou pequeno, começou por mãos de pessoas simples, por pessoas que trabalhavam na vida secular e nas horas vagas se dedicavam ao ministério. E hoje nós somos a potência que somos. Mas olha que interessante a história do pastor Braz. Ele se mudou para o Jardim dos Ipês, para os irmãos que estão assistindo e não conhecem a região. Jardim dos Ipês é um bairro que fica entre Itaim Paulista e São Miguel. Ele se mudou para lá no ano de 1969. Foi congregar no Madureira, do Madureira foi para o Belém. Nessa congregação do Belém, que ele chegou como membro, ele foi cooperador, foi diácono, presbítero, evangelista, pastor, auxiliar, líder de jovens, guardador de oferta, e depois de sair, ele voltou para essa mesma congregação como seu pastor, como dirigente. Ele dirigiu a congregação do Jardim dos Ipês, que é essa que ele foi congregar depois de descobrir que o Belém era verdadeiro, era a primeira igreja Assembleia de Deus. Mas ele dirigiu Parque Paulistano, dirigiu Vila Jacuí, mudou-se para o Rio de Janeiro por conta do trabalho, Jardim Helena também. Voltou para São Paulo, aí foi dirigir Vila Curuçá Velha. Essas congregações hoje são grandes igrejas da região. Dirigiu Jardim Helena. Do Jardim Helena ele foi como pastor-presidente para Pacaembu, no interior do estado, a mando do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Voltou de Pacaembu, dirigiu o setor de Caieiras. De Caieiras foi para o setor de Cotia. Em Cotia ele ficou quase 20 anos. E em Cotia ele se jubilou, entregou o trabalho e ficou na retaguarda aí dando apoio ao ministério. Então é um ministério assim coroado de êxito. E nesse período ele enfrentou muitas dificuldades, né? Porque a filha foi atingida por uma enfermidade, chegou a ser acamada, mas o pastor Braz nunca desanimou, nunca desistiu, sempre ali com a irmã Lucia, os filhos fiéis, servindo a Deus. Os filhos hoje são todos pastores do Ministério do Belém. Pastor Gerson está nos Estados Unidos, trabalhando com o pastor Joel Freire. Pastor Misael é o pastor do setor 47, e com certeza é uma história aí bonita de se ver, de se ouvir, e que com certeza vai ficar aí para as gerações que virão por conta desse registro de hoje aqui da RBC. Pastor Braz, conta pra gente como foi congregar com o pastor Manuel Luiz Bezerra, de quem o senhor foi auxiliar por 5 anos. Foi uma bênção, irmão. Eu pedi a Deus que ele me colocasse ao lado de um pastor, porque eu fui criado sem pai, né? Eu queria saber como é que era um filho perto do pai. E justamente eu fui cair nos braços do pastor Bezerra. Que bênção, hein? Ele veio de Corumbá, né? O pastor Cícero convidou ele para... Quando ele chegou em São Miguel, o senhor já estava? Eu já estava no IP, né? Nesse tempo, quem dirigiu o IP era o irmão Zezinho. A sede de São Miguel era onde, pastor? Na Inhabatã, nessa época? Na Inhabatã. Mas a gente não ia lá. Não? Não. A gente vinha tudo pro Belém.
A gente só via lá. O pastor Bezerra até morrer não fazia nem reunião de obreiros, né? Porque ele dizia que reunião de obreiros era só no Belém. Ele fez 2 reuniões, depois não vou fazer mais não, tem na hora que tratar aqui. Tratar no Belém. O senhor viveu bem de perto com ele, então eu quero que o senhor conte pra gente aí. Tem muita gente aqui assistindo, por exemplo, tá assistindo aqui o pastor Toninho, Antônio Carlos Luiz da Silva. O pastor Toninho hoje é o pastor do Monel Feio. Mas na época ele congregou em São Miguel e o senhor era o auxiliar. Se o senhor vê foto, com certeza o senhor vai lembrar. Não sei se o senhor está lembrando por nome. Mas o pastor Toninho é irmão da irmã Sônia, que é casada com o João Batista. Se o senhor vê foto, o senhor vai lembrar, porque o pastor Toninho é um obreiro antigo lá do setor do Itaim também. Então conta pra gente, pastor. O senhor queria ter o privilégio de viver perto de um pastor, porque o senhor não tinha pai. E Deus colocou o senhor perto do pastor Bezerra. Aí quando eu voltei do Rio, aí, como eu falei já, eu fui pra Curuçá e de lá, eu deixei a Curuçá e fui pra sede. Aí fiquei junto com ele. Né, lá já na sede em cima, né? Que ele já tinha construído. Antônio Bernardo Silvestre. Bernardo Silvestre. Mas eu fui no IP, quando ele assumiu, aí nós fomos um dia, Mozezinho arrumou o coral e tudo, nós fomos cantar na Iabatã, né? Lá que eu conheci ele. Aí ele estava lá, foi um culto muito bonito, mas a Iabatã tava muito feinha, a congregação, né? E ele dali, ele muito feliz. Eu conheci ele e dali nós fomos lá para cima, E quando eu voltei de lá, que eu fui auxiliar, que fiquei lá, que ele não me convidou para auxiliar ele, eu entrei lá, né? Tá, mas antes do senhor ser auxiliar, o senhor foi dirigente do IP. Ele que colocou o senhor para dirigir o IP? Não, IP eu fui depois, quando eu deixei de Primeiro o senhor foi auxiliar? Primeiro eu fui auxiliar, 5 anos com ele, né? Depois que ele levou o senhor para dirigir a congregação? Deus me revelou alguma coisa lá do IP. E eu falei para ele, até ele brincou comigo, eu falei, olha pastor, eu tive um sonho com o IP, assim, assim, assim. Ele falou assim, mas irmão, ninguém sonha com a cidade Kêmio. Ele falou pra mim. Aí eu fiquei meio que entristecer. O Kêmio era mais ruinzinho, né? Mas eu entendi, né? Eu fiquei calado, né? Aí, se for de Deus, mas se cumpriu. Aí tinha lá um dirigente lá, começou um problema lá. E ele resolveu o problema e disse, irmão, é o candidato do IP. Aí o IP, eu fui lá, o IP me recebeu de pé. Que eu já conhecia, congregava, né? lá, né? Mas deixou um bom rastro, né, pastor? Deixei, nossa. Porque era membro e voltar como pastor e a igreja muito receber. Novo, né? Não pregava bem, mas falava bem, né? E ali eu fiquei com os irmãos, graças a Deus, foi um sucesso, né? Que benção. Muito grande. Pastor, conta pra gente aí alguns segredos, algumas particularidades do pastor Bezerra, vai? O senhor ficou com ele aí muitos anos, é um ícone do Belém. O pastor Bezerra chega a ser uma figura folclórica, né, do Ministério do Belém. Tem muito segredo, mas eu me recordo dele muito, né? Mas o que eu me sinto muito feliz, que apesar de tudo, quando eu chegava lá na casa dele, que ele morava colado na igreja, né? A gente entrava sempre pela cozinha. Ele sempre morou ali, pastor? Não, quando ele chegou, ele morava um pouquinho pra frente, né? Pagava aluguel, né? Aí depois fizeram o pastor Farias construiu aquela casa, né? E ele foi morar lá. E quando eu chegava lá, se ele tivesse deitado no quarto dele lá, na suíte, ele me gritava, vem aqui. E eu ia. Eu sentava na beira da cama dele lá e nós dois ficávamos conversando lá, entendeu? Eu lembro disso aí. E muitas coisas que houve, né? Quando eu viajava com a mocidade para o Rio, nós fomos 4 congressos no Rio de Janeiro e em São Cristóvão, porque aqui não tinha, como se isso não deixava congresso de jovens, né? E a gente ia para o Rio lá com o pastor Túlio. O senhor fazia caravana com a mocidade de São Miguel para o Rio de Janeiro? O pastor Hélito Júnior fala muito desse tempo também, porque ele ia com o pessoal do Belém para São Cristóvão. 4 vezes eu fui. É mesmo? E ele dizia assim, ia 3, 4 ônibus, né? E ele deixava numa boa? Deixava, eu que ia guiando, falava, a cadeira, o ônibus, primeiro ônibus, 2 cadeiras da frente é do Brás. Eu ia sozinho na cadeira, né? E ali eu ia com a mocidade de São Cristóvão era uma benção. E ela... já era o Madevar nesse tempo, pastor? Eu que criei. O senhor que criou o Madevar? É mesmo? É. Então o Edmilson é cria do senhor? É. Porque o Edmilson foi quase que o patriarca da mocidade de São Miguel, né? Aí eu ia com o Edmilson. Aí eu de lá levava a mocidade pra praia. Eles queriam tomar banho. Mas pra praia, pastor? De vestido mesmo, né? Mas podia ir pra praia? De vestido, né? Mas a mocidade de São Miguel era pra frente, né? É? Era aí. Sempre foi moderna. Aí eu ficava por ali, depois pra tirar aquela mocidade, tudo molhado, pra colocar, pra trazer de volta pra São Cristóvão. Até um dia desse eu encontrei a Raquel, daquela época, falei, eu peço perdão, senhor, que nós temos o senhor muito sofrer naquela.
Deu muita raiva pro coordenador, né? Não, mas o presidente. Eu feliz da vida, porque eu tava fazendo o meu trabalho. Pastor, mas o pastor Bezerra não puxava a orelha do senhor, não? Porque levava mostarda pra praia? Não, ele não. E irmão Bezerra não se importava, não. Não? Quando a turma chegava que ia pra praia, ele fazia assim: moça foi pra praia, tá queimadinho. Né? A turma mais nova talvez não conheceu o pastor Bezerra, ele morreu com 104 anos, né? 104. E o pastor Bezerra era, como eu disse, uma figura folclórica mesmo do Ministério do Belém. Maravilhoso. Só que ele era meio pra frente mesmo, né, pastor? Que eu fiquei sabendo. Pastor, ninguém pode ouvir, mas disse que ele era corintiano, né? Ele era corintiano. Quando ele estava no púlpito, dirigindo o culto, aí ele tinha jogo do Corinthians, ele ficava preocupado. Mas a Ruth sempre ficava em casa para fazer o almoço. Era pegado, né? Aí a Ruth vinha, quando estava 2-0, ela fazia assim. Ai, amém. O pastor Bezerra, ele era corintianos roxo, irmãos. Alguns irmãos podem até se escandalizar, mas não. Muita gente sabe. Hoje em dia o futebol, tem muitas pessoas beneficiadas com o futebol, né? Pois é, mas era pecado mortal, né, pastor? Até um dia desse, né? Era pecado. Eu vim torcer pelo Palmeiras. O senhor é palmeirense? Muito. Há poucos dias, né? Não sou fanático. Eu não sou fanático, né? Mas. Eu sou palmeirense há poucos dias. Eu nunca gostei de futebol. Nunca. Mas o senhor nunca pegou no pé da mocidade porque jogava bola? No meu tempo eu pegava. Depois que veio o negócio pra minha mão, né? Aí era uma luta. Tá vendo como que. Era uma luta, né? Mas irmão Bezerra achava, né? O senhor, Bezerra era maravilhoso. Eu tenho certeza que naquele tempo, o senhor, como era durão, excluiu muito jovem, né? Agora o senhor vem dizer em público que é palmeirense, né? Não excluí, não. Nunca excluiu, não? Porque irmão Bezerra é quem mandava, né? Porque o irmão Bezerra era assim, mano. Um irmão lá do seu lado lá, acho que do Camargo de cima, ou do Camargo de baixo, levou um folhetinho, um bilhetinho pra excluir uma família, porque errou não sei o que. Aí o irmão Bezerra veio atender, irmão, essa foi pro irmão disciplinar tudo, excluir tudo. O irmão Bezerra, tá bom, me deu o papel. Aí, vá que eu vou excluir, vou no Belém. Aí o cara foi embora, ficou. Aí teve um culto lá bem pentecostal e Deus abençoou. E aquela família se reconciliou com o dirigente, tudo bem. Aí ele voltou lá. Ele falou: pastor, eu vim aqui pro senhor voltar o pessoal tudo de novo na comunhão, porque eu esse rebuliço. Aí ele foi lá, pegou o papel e guardou, né? Disse: o papel não exclui, não, tá tudo certo. Você vê o zelo, né, pastor? Ele não excluía. Sabedoria, né? Eu nunca vi irmão Bezerra excluir uma pessoa. É mesmo, pastor? Não. Não mesmo, né? Porque o senhor levava até pra praia e tá aí até hoje, virou até pastor? Ele sempre falava. E ele sempre falava assim: a igreja, os obreiros podem sofrer. A igreja não. É mesmo, pastor? Falava, né? E pode ver que São Miguel era lotado, né? Sempre foi lotado, né? A região hoje é muito povoada e é fruto desse tempo, né, pastor? O nosso pastor presidente ia lá, ficava admirado, mas é o Hélio, né? Uma benção com a irmã Wanda, né? Eu peguei alguns cultos com o pastor Bezerra, mas já no finalzinho da vida, né? Já estava bem debilitado. Pastor, e ele era Caxias com horário, né? É o horário. Tem uma lenda aí que diz que uma vez o dirigente falou pra ele assim, ele tava falando de horário, e ele falou: culto termina 9 horas. Aí o irmão perguntou pra ele: pastor, mas se o Espírito Santo estiver operando, disse que ele respondeu pro irmão: o Espírito Santo vai operar até 9 horas, porque o culto de São Miguel termina 9 horas. É verdade isso? Verdade. Ele tinha o maior cuidado. Não passava do horário, né? Quando chegava o horário, ele já parava na hora. Principalmente se tivesse jogo do Corinthians, né? Não, e ele não. O pastor disse que chegava lá, ele tava na cadeirinha de balanço com o rádio no ouvido, ouvindo o jogo, é verdade? Não, ele tinha TV. Tinha TV? Naquela época não podia, mas ele tinha lá. É mesmo? Atrás tinha um quartinho lá. Pastor, cuidado que o povo vai ficar desviado aí, só contando esses segredos do pastor Bezerra aí, viu? Todo mundo sabia que ele assistia. Eu chegava lá na hora do almoço, ele estava assistindo o Bom Dia São Paulo, né? Que fala? Da Globo. E ele estava assistindo. Quando terminava o jornal, entra a novela, né? Era assim naquele tempo. Aí o netinho dele falou: já terminou o jornal. E, tá certo. Aí ele ia pra dentro de casa. É mesmo? Mas todo dia ele assistia. Ele queria ficar bem informado, né? Pastor Brás tá entregando o pastor Bezerra aqui. Ainda bem que ele já tá na eternidade, não vai dar dor de cabeça. Mas não. A gente nunca disse dele, né? A gente adorava o nosso pastor, né? É muito respeitado, né, pastor? Bom. E o senhor dirigiu várias congregações. E como se deu a sua chamada para Pacaembu? O pastor Bezerra que indicou, o pastor Zé Wellington que decidiu enviar o senhor. Eu estava lá com vontade de sair, aquela coisa chamada de obreiro, né? E eles me chamaram aqui, o pastor Zé Wellington me chamou. O senhor já conhecia o pastor de perto?
A José Wellington? É. Nossa, mas José Wellington eu conheci Ele ia muito em São Miguel, né, pastor? E eu conheci ele na Alcântara Machado, né? Era secretário. Uhum. Ele era secretário. Quando eu vim para o Belém, que eu dei minha carta, o pastor Wellington Júnior tinha 18 anos. A Ruta era pequenininha, tudo. E ali o pastor me chamou aqui, eu vi, ele falou, olha, você vai para Pacaembu. Aí chamou o irmão Bezerra, que ele tinha a sala dele aí, né? Era secretário de missões, né? Aí ele foi lá e sentou. Pacaembu estava acabado. Ele falou assim, olha, se Gené quisesse, quem era eu, né? Ele gostava do interior, né? Aí, mas aquilo era brincando, né? Uhum. Aí Zé Wellington me mandou, pastor Zé Wellington, né? Aí eu fui para Pacaembu, foi muito bom. Fiquei 9 meses lá. E por que voltou, pastor? Eu voltei por causa dos meus filhos, porque o Gerson e o Misael estavam todos estudando, a minha filha na faculdade, e eles ficaram aqui sozinhos, né? E eu lá, e a Lucy precisava ficar lá e cá, né? Uhum. E ficou difícil. Aí eu orei, né? E é longe, né, pastor? Aí eu fui orar. Já é longe hoje, eu imagino naquela época que era mais longe, né? Eu orei, Deus preparou, né? Deus preparou tudo e eu voltei. Aí ele me trouxe para Caieiras, né? Aí foi Caieiras, ficou 2 anos. E 7 meses. 2 anos e 7 meses. De Caieiras, Aí o Senhor preparou, eu fui para Cotia, né? em Cotia ficou 20 anos. Aí ele me chamou aqui e falou, você vai para um lugar chamado Cotia, mas a sede é em Calcaia do Alto. Nunca tinha ouvido falar, né? Uhum. Mas Deus tinha me mostrado tudinho. Deus me mostrou. Aí eu fui lá ver o lugar, muita pobreza, muito difícil. Na época, né, pastor? Muito precário, né? E eu entrei lá com tudo. Os filhos não quiseram me acompanhar, eles ficaram em Caieiras, né? Caieiras já era uma igreja bem... Mais eu pra aluguei frente, uma né? casa para eles, eles ficaram lá. É. E eu fui com a minha filha e a esposa e assumi. Aí eu fui trabalhando direitinho até... O senhor assumiu Cotia em 92? 93. 93. Quem estava lá antes do senhor? Que era o pastor Ângelo. Pastor Ângelo Anjinho. Francisco dos Santos. Era o Ângelo. E lá fiquei. Foi a bênção da minha vida. Né? Quantas congregações, pastor, quando o senhor assumiu? Eu assumi, acho que tinha umas 13, né, irmão? Umas 13 mesmo. E quando o senhor saiu? 32, 33. E daí foi feito 3 setores, 3 né? setores. Na jubilação do pastor Braz, em 2012, o ministério decidiu dividir o setor em 3. Como o pastor Braz diz, a sede de Cotia era em Calcaia do Alto, que é um bairro de Cotia, não é isso? Bairro de Cotia. Aí o que o ministério fez? Manteve o setor 12, Cotia, criou o setor 54, Vargem Grande Paulista, Vargem Grande Paulista. e também o setor 57, que é Calcaia do Alto, onde era a sede do setor de Cotia, não é isso? É porque a Vargem Grande já era setor. Aí o irmão Zé Wellington foi lá. Eu falo irmão Zé Wellington porque é o costume da gente, né? Naquele tempo vocês não falavam pastor, né, pastor? Era irmão Bezerra, irmão Zé Wellington, irmão Cícero. O pastor Zé Wellington me chamou aqui e disse, olha, eu vou passar a Vargem Grande para você também lá. Aí mandou o pastor Davi do Rei passar para mim. Aí ele passou tudo, né? Mas quando ficou... Quando o senhor assumiu Cotia, Vargem Grande era setor? Era setor, era o pastor Felismino. Nossa, e depois de 20 anos então voltou a ser setor. Voltou para mim. Aí mandaram para mim, ficou. Aí quando o pastor Rael... Conversa puxa conversa, né? Ele tava lá com aquele pessoal lá do Padilha. Aí abriram trabalho dentro de Vargem Grande, foi uma luta muito grande. E eu um dia mandei chamar o Rael, que eu não quero detalhar aqui, né? E perguntei se ele queria, se o pastor Zé Wellington aceitasse, ele aceitaria o setor. Aí ele deu um pulo de alegria. Eu vi aqui, o pastor Zé Wellington mandou entregar para ele. Aí criamos o setor novamente. E com a jubilação do senhor, o pastor Misael foi ser o pastor do setor. Depois, com o Misael ficou lá na sede, em Calcaia, né? Com o pastor Cradinês. Aí depois o Zé Wellington foi e mandou Misael para lá. Pastor, voltando lá atrás, quando o senhor mudou-se para São Miguel, o senhor já tinha no coração o desejo de ser obreiro? Tinha. Já tinha? Toda a vida. Mesmo sem ter nenhuma referência de obreiro na família, Nada. O senhor já tinha essa chama no coração? Tinha, eu olhava pessoa dirigindo o culto, eu ficava dizendo assim, quando eu for pastor, eu vou fazer desse jeito. É mesmo? Era. Aí quando eu conheci o irmão Zé Wellington, pastor Zé Wellington, deixa eu falar pastor, né? Pastor, Pode falar, irmão, o pastor Zé Wellington não liga, não. No Belém. O pastor Zé Wellington, quando ele liga pra gente, às vezes eu tenho o privilégio de receber uma ligação dele, ele liga e fala, Tiaguinho, meu filho, é paz do Senhor, é o irmão José Wellington. Pois é. Ele não se apresenta como pastor. E eu liguei pra ele, na casa dele em Pacaembu, ele falou assim, alô, é Zé Wellington. Ele falou é uma assim simplicidade sem igual. E eu conheci ele na Alcântara Machado, né? A primeira escola bíblica que eu assisti em 72, né? Era o dia de sábado, aí ele foi o pregador.
pastor Cício falou, agora vamos cantar o hino. Ele falava Zé Wellington está com a palavra, né? Foi a primeira vez que eu vi ele. Aí dali começou, né? Ele era bem jovem, né? Então o senhor já tinha o desejo de ser obreiro? Tinha muito desejo. Mesmo muito jovem. Aí fiquei. Foi quando o pastor Bezerra falou para mim, vá ao Belém amanhã, que era a Santa Ceia, né? Uhum. Aí eu vim na Alcântara Machado. Eu tinha tido uma revelação, que o irmão Cício chamava meu nome, e eu fiquei ali. Do jeito que eu sonhei, ele me chamou. É mesmo. Foi eu, irmão Naquele tempo não tinha esse negócio que tem hoje de trazer o documento antes, ou bem avisado nada. antes. Era surpresa, né, pastor? Pegava um papelzinho e escrevia isso aqui que eu quero. Aí foi 2 diáconos, meu irmão Toninho, você deve ter conhecido o Toninho, lá de São Miguel, já faleceu. Ele era cunhado do Tiãozinho, lembra do irmão Tiãozinho da banda? Não. Já vi falar, mas não pois me lembro não. Aí foi nós dois fomos separados, o irmão Cício chamou, aí a gente subiu lá no púlpito lá e ele disse, eu vou separar esses 2 irmãos por necessidade, né? Aí ajoelha aqui, mandou ajoelhar, eu ajoelhei, ele orou. E na minha cabeça, quem pôs as mãos em mim foi o pastor Grangeiro. É mesmo. Fiquei... É por isso que deu certo, né? Aí eu me levantei chorando de alegria, né, irmão? Eu imagino. E tô aí, né? Irmãos, é muito gostoso poder ouvir testemunhos como o do pastor Braz, poder conviver com homens como este, que construiu o Belém com as próprias mãos e está aí firme, forte, com saúde, lúcido, vendo o resultado do seu trabalho. Eu imagino, pastor, que o senhor tem muitos filhos no ministério, não? Tem bastante, irmão. Casei muita gente, apresentei. Enterrou muita gente. Muito. Em Caeiras, irmão, 2 anos e 7 meses, eu enterrei 18. Meu Deus. Foi uma limpeza aquilo ali. E tem gente que o senhor viu nascer, apresentou, batizou, casou e viu falecer, né, pastor? Lá em Calcaia eu tenho quase aquele povo tudo de 20 anos para trás, tudo foi eu, né? É uma geração inteira formada pelo senhor, né? O pastor Zé Wellington autorizou eu batizar lá, né? Que sempre batizou, né? Uhum. Aí eu batizava lá, mas depois eu fiquei, não, vou levar para o Belém. Mas eu batizei muita gente lá, né? Eu me lembro. O tanque era lá pela distância, né? E o pastor deixava o senhor fazer o batismo por lá, né? Mas depois eu mesmo falei, não, eu tenho que ir pro Belém. Sim, igual os demais, né? Aí desmanchei tudo pro Belém, né? Pastor, nós temos um grande grupo de irmãos assistindo aqui. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão conectados aí. Irmã Sônia, do setor do Itaim, uma mãezona aí que eu tenho. Um grande abraço. Pastor João Batista. Pastor Misael está aqui conectado. Um abraço, pastor, para o senhor, para a irmã Edilene, para a irmã Luci, toda a família Dias. A irmã Célia Celestino, a Avelânia, minha amiga, secretária lá do Camargo de Baixo, congregação que o senhor conhece bem. Uma querida mulher de Deus. Pastor Emanuel Júnior está dizendo aqui, ó, pastor Emanuel Júnior de Birigui, que o único defeito do senhor não. O pastor é palmeirense, pastor Emanuel, não é corintiano não. Corintiano era o pastor Bezerra. Pastor Emanuel Júnior está brigando aqui. E mãe Elisângela Silva. Manuel, né? Pastor Emanuel Júnior é um grande amigo, parceirão. A irmã Elisângela Silva está dizendo aqui, ó. A paz, pastor Bezerra, pai do meu grande pastor Misael, no caso o pastor Braz aqui, pai do pastor Misael. Tem um grupo grande de irmãos aqui do setor de Santa Emília assistindo, viu? Do setor 47, tá aqui dizendo, nós somos do setor 47, estamos aqui. Douglas Dias, Edinaldo Lima, Natan Ferreira, a irmã Alessandra Leite, a irmã Camila Marques, Adriano Bosa, a irmã Júlia Belém, Augusto Roque, tá dizendo aqui, ó, pastor Braz foi meu pastor em Cotia, pastor Samuel Cardoso, do setor de Pirituba. Esse Augusto Roque é de Aracaju. Tá em Aracaju agora? Mas congregou em Cotia com o senhor. Um abraço aí, irmão Augusto Roque, ó, pastor Braz tá dizendo que o senhor tá em Aracaju agora, viu? Terra Boa, Nordeste. Pastor Toninho aqui, ó, tá aqui na sintonia, viu, pastor Toninho? Hoje dirige o Manel Feio, mas dirigiu Curuçá, trabalhou em várias congregações e é hoje um dos veteranos lá, um dos dirigentes mais antigos do setor do Itaim. E dirige o Manel Feio, que é a minha congregação do coração, onde eu fiquei 22 anos, né? Foi. E o pastor Toninho tá lá hoje, muito bem cuidando da congregação com a irmã Ivanice. Pessoal muito querido, o setor do Itaim é uma bênção porque os senhores fizeram um excelente trabalho lá na região e a gente colhe os frutos hoje, que não é porque eu congrego lá não, viu? Mas é o setor abençoado, viu, pastor? Agora eu queria só, posso falar para ele? Pode, o programa é do senhor, você pode tudo aqui. O pastor Emanuel, o filho, né? Isso, Júnior. E o pai é de lá, de São José, né? Isso. Lá agora tem um sobrinho meu, que é sobrinho da irmã Luci. Ele passou a congregar lá com ele. Foi reconhecido agora na comissão. Dele agora. Que bem. Eles eram de Madureira, meu cunhado jubilou, o pastor Hélio da Silva Santos, e o menino ficou por lá e agora está tudo
no Belém, né? Graças a Deus. Meus irmãos, o nosso horário está estourando, mas eu vou esticar 5 minutinhos, porque o pastor Braz vai deixar aqui um conselho para nós, principalmente para os obreiros mais novos, né, para os obreiros mais jovens. Olha, irmãos, ele tá jubilado, mas ele tá com todo vigor, viu? Na verdade, ele jubilou para ajudar a esposa a cuidar da filha, que precisava muito do cuidado deles, mas ele tá bem, tá saudável, tá lúcido, ele e a irmã Lucy, e tá forte ainda, firme, e aí vai deixar um conselho para todos nós, pastor. O senhor tá com a palavra. Eu quero ler um versículo aqui que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando vós e demonstrando vós uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Eu agradeço a Deus, irmão, nesse momento, de poder estar aqui nesse lugar, porque eu sei que não é fácil, né, para chegar onde eu cheguei, né, mas o Senhor me trouxe até aqui. E o meu agradecimento maior é ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, não é, que se tornou para mim mais do que um pai, né? Porque tudo eu devo primeiramente a Deus e a ele, né? Porque ele entendeu tudo, né? Me compreendeu. E depois o pastor José Wellington Costa Júnior, que é o pastor amigo, maravilhoso, né? Agradeço a Deus por ele, está fazendo o trabalho que ele vem apresentando desde a juventude dele. Eu acompanhei bem a história e agradeço a Deus por eles ter me colocado nessa posição. E às vezes eu mesmo jubilado, ele sempre lembra de mim, me chama para batizar no Belém, e eu falo com ele: você lembrou de mim? Ele fala assim: como é que eu vou esquecer? Então ele é uma bênção. E o filho dele também, o Neto, uma bênção. Eu gosto muito de ouvir o Neto pregar. Então, que Deus abençoe o pastor Zé Wellington e toda a sua família. A Marta, minha grande amiga, eu amo demais a Marta. O Paulinho, eu tenho uma história do Paulinho. Eu fui separado a presbítero e a evangelista no mesmo dia que o Paulinho. Se pegar o documento dele e o meu, dá a mesma data, né? E o Paulinho era... Eu chamo Paulinho, que naquele tempo era Paulinho, mas é o pastor Paulo, né? Nosso deputado federal. Então eu agradeço a Deus por toda essa família. E também agradecer aqui ao nosso querido Fagundes. O Fagundes, né? Amém. E o Tiago Bertolino, que é esse menino que... Chama menino que ainda de ser meu neto, né? Ele sempre, onde vê a gente aqui no Belém, abraça. É uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Tiago, por você ter me trazido até aqui. Por nada. Eu sei que eu não mereço, mas merece. Estou aqui, né? E o dia que eu vou precisar, né? Estamos à disposição. Estamos aí. E eu quero ir na casa do senhor, almoçar com o senhor, irmã Lucy. Vamos hoje. Ouvir um pouquinho ela também, viu? Vamos hoje. Então eu agradeço a Deus. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo. A alegria é nossa, pastor. Gostaria de ter feito melhor, não sei como é que ficou, quem vai... Foi excelente. Depois eu assisto em casa, que o senhor está sempre conectado. O pastor Braz é moderno, irmão. Eu não gosto de me ouvir, né? Eu também não gosto muito, não. Se eu assiste lá, né? Que o senhor vai gostar. Irmãos, este foi o Confradesp em Revista de hoje. Recebemos aqui o pastor Braz Virgínio Dias, hoje jubilado, mas foi pastor presidente, pastor setorial, dirigente de muitas congregações. E com este programa a gente vê uma história de perseverança, fidelidade, compromisso, amor ao ministério, à obra de Deus, respeito, submissão, temor a Deus. Todas essas lições aí nós podemos extrair do programa de hoje, com a história de vida deste guerreiro, deste herói, porque nós tivemos heróis da fé aí nos tempos bíblicos, mas também temos hoje a igreja que vivemos hoje, o espaço que temos hoje, o trabalho que trabalhamos hoje foi construído por homens de Deus como o pastor Braz. E
que o Senhor nos dê o privilégio, a oportunidade de continuar vivendo, desfrutando do carinho, dos conselhos, das orientações e experiências de homens como este, que com certeza teremos um ministério enriquecido cada vez mais. Deus continue abençoando o Senhor, pastor Braz, a irmã Luci, pastor Misael, toda a família Dias. É uma bênção para o Ministério do Belém, e que o trabalho do Senhor, que vem dando fruto ao longo aí de 50 anos, continue sendo cada vez mais frutífero. Minha gratidão mais uma vez ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, ao nosso pastor Wellington Júnior, a toda a direção da RBC pela oportunidade que me dá de apresentar este programa, aos irmãos que estiveram conectados conosco aí, todos os irmãos, especialmente os irmãos do setor do Itaim, o setor onde eu congrego, a irmã Neuza, pastor Toninho, irmã Sônia, a Avelânia, todos aí que estão conectados, um beijo especial para todos vocês, Márcio Melo, Luciana Loureiro, Fagundes, que é a equipe de produção aqui da RBC, o meu carinho, minha consideração para com todos vocês. David Prado, meu amigo, meu incentivador aí, um companheirão que Deus tem me dado também, que eu vi que está aí na sintonia. Deus abençoe a todos. Se Jesus não voltar e o pastor permitir, terça-feira que vem estamos de volta com mais um Confradesp em Revista. E traremos outros pastores jubilados aqui, tá certo? Traremos pastores setoriais jovens, mais velhos, presidentes de campos, mas continuaremos trazendo pastores jubilados que nos ensinam com o seu exemplo de vida, testemunho e história, que com certeza são edificantes para todos nós. Deus abençoe a todos, continue conectado na RBC, FM 80.9, Facebook, Instagram, Rede Rádio RBC. A programação aqui não para, viu, gente? É 24 horas. Baixe o aplicativo e fique sintonizado aí da sua casa, de onde você estiver. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o pastor Braz, Deus abençoe a Rádio RBC. Um abraço em nome de Jesus e até o próximo Confradesp em Revista.